cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Repita comigo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia! Amém? Glória ao nome de Jesus. Palavra poderosa, palavra do Senhor. Nós vemos aqui que havia uma relação anteriormente, falando dos valentes de Davi. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa passagem nos relata sobre alguns valentes de Davi. Nós sabemos que depois daquela miraculosa vitória de Davi sobre o gigante Golias, a qual Davi arrancou a cabeça do gigante, aquele que afrontava o povo de Deus, Davi foi exaltado por Deus e também foi exaltado no meio do povo. E a fama de Davi crescia cada dia mais. Diga, a fama de Davi crescia cada dia mais. E o povo começava a anunciar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Isso soava meio ruim aos ouvidos de Saul. Isso gerou uma inveja. Isso começou a criar ódio no coração de Saul, ao ver aquele garoto crescendo, a sua fama crescendo, mas ali era Jesus, era Deus projetando Davi, porque Davi, era um homem de Deus, era um jovem cheio do Espírito Santo e de ousadia e coragem. E Davi logo então, correndo, ao decorrer da história, teve que fugir, porque aí Saul queria matar Davi. Além de tudo, Davi tinha vários inimigos, filisteus, entre outros povos, que queriam também matar. E Davi fugiu para a caverna de Adulão. E ali ele ficou escondido num lugar bem afastado. Davi está num lugar bem afastado do seu povo, tentando se esconder dos seus inimigos, para que então ele pudesse viver. E ali então Davi, apenas com 400 homens, aqueles mais desprezados, diga desprezados. Sabe aquelas pessoas que ninguém dá nada? Aquelas pessoas que as pessoas olham para ele e maneiam a cabeça, aquelas pessoas que as pessoas menosprezam. Foram esses que Davi escolheu. Aleluia! Meu Deus. Diga, Deus escolhe. Deus escolhe As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. Meu Deus, aleluia. Aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo rejeita, aquilo que o mundo vira as costas, é aquilo que Deus ele pega para mostrar que ele tem o poder de transformar o nada em tudo. Aleluia. De repente muitos olham para você e olham para mim, maneiam a cabeça e dizem: olha, isso aí está com nada, é um fracote, isso não vai para lugar nenhum. Mas Deus está olhando com outros olhos, dizendo: esse para mim é um escolhido, é um servo meu. Eu vou fazer dele um homem cheio do Espírito Santo, e ele vai fazer a obra do Senhor de uma forma sobreexcelente. Da mesma forma foi com Davi, aquele que nem se assentava na mesa, aquele que quando o profeta Samuel foi buscar um ungido no meio da casa de Jessé, chegou lá, ele nem estava ali, porque ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Lá no campo, lá no sol, a mesa estava posta, mas Davi de repente estava ali com a sua marmitinha ali, ó, na humildade. Ninguém dava nada para ele.
aquele ruivinho ali, mas aquele moleque ali atrevido, aquele moleque ousado, aquele moleque comprometido com as coisas do seu pai. Aliás, quando vinha um leão, aleluia, ele pegava uma ovelhinha, ele atracava com aquele leão, rolava com aquele leão. A Bíblia diz que ele pegava pela barba e matava o leão e arrancava a ovelhinha da sua boca. Quando vinha o urso, mesma coisa. A Bíblia diz que Davi venceu o leão, o urso e venceu o gigante. Se viesse o dinossauro, ele vencia também, porque ele era cheio do Espírito Santo. E se tem alguém cheio do Espírito Santo aqui, levanta a mão, diga: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eita, Jesus, aleluia. Alabaçuria depois terrai. Ele era o menor da sua casa. A Bíblia diz que ele era o menor. Deus está atrás dos grandes, Ele está atrás dos pequenininhos, porque grande é Ele. Ele diz: eu sou o que sou. O grande sou eu, Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no alto e sublime trono, aquele que a terra está por estrada dos seus pés, aquele que mede as águas com o punho, aquele que sabe quanto fio de cabelo tem na sua cabeça, aquele que conta cada estrela dos céus pelo seu nome, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Davi pequenininho. E o segredo das vitórias de Davi é porque Davi não confiava na força do seu braço, não era na sua habilidade, ele confiava no poder de Deus. E quando ele estava diante do gigante, ele falou: olha, você vem contra mim com lança, com escudo, com tudo isso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E Davi vencia e foi se projetando cada dia mais. E Deus olhou para Davi: se esse menino arrisca sua vida por causa de uma ovelhinha, por causa de um urso, que direi pelo meu povo? Deus estava atrás de um rei, alguém que representasse o povo de Israel, alguém que defendesse o povo de Israel. E ali Deus olhou para Davi, os seus olhos encheram. E ali, quando chegou ali Samuel na casa de Jessé, aleluia, ele começou a olhar para aqueles irmãos de Davi, Samá, Eliabe, Abinadab. Ele começou, aqueles homens formosos, bonitos, aqueles homens até mesmo já experimentados em guerra, fazia parte até do exército de Israel. Os olhos de Samuel se encheram, mas Deus falou: ei, não atente para a aparência deles, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê muito além, irmão. Deus vê muito além. Aquilo que meus olhos não podem ver, o seu, os olhos de Deus veem, os olhos de Deus contemplam. E ali Deus viu, aleluia, que havia alguém ainda especial, que aquele que era para ser ungido como rei não estava ali. E ali perguntou Samuel, aleluia, já disse: acabaram os seus filhos? Não, o menor ele está lá no campo, está lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. É ele que vai ser ungido rei. Manda chamá-lo, Deus vai te mandar chamar. Aonde muitos não te dão nada, te despreza, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Grande Deus. E Davi fugindo, aleluia, se escondeu ali, separou ali 400 homens, aqueles mais desprezados, a escória daquela sociedade. Davi pegou aqueles homens e começou a treinar aqueles homens. Aleluia. Tem gente que só quer pegar as coisas prontas. Ninguém quer colocar a mão na massa. Ninguém quer fazer as coisas. É muito mais fácil jogar para alguém fazer. Mas Davi não, pegou aqueles homens, aquela massa bruta, aquela pedra bruta, e começou a lapidar um por um. E a Bíblia falou que Davi tirou 40 homens especiais. E dos 40, Davi tirou 30 mais especiais ainda. E dos 30 tinham 3 ainda mais especiais, aleluias. Aqueles homens que eram realmente da elite de Davi. E entre esses homens havia um. E o nome dele é Samá. Diga, Samá. É o nome desse homem. Este é qual, quando os filisteus entraram em multidão e atacaram aquele pedaço de terra, a qual havia uma plantação de lentilha, o povo de Israel começou a fugir, começou a correr. Mas a Bíblia diz que aquele homem, Samá, ele se pôs no meio do campo, aleluias, no meio daquele campo, aleluia, daquele pedaço de terra, e o defendeu. Diga, ele defendeu aquele pedaço de terra e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Valente ou covarde? O que você é? Pergunta
pergunto, irmão, com todo respeito e carinho: valente ou covarde? Valente O ou que covarde? Quem você é? você é? Deus procura valentes, a Bíblia diz nas escrituras sagradas, até mesmo na ocasião de Gideão, quando ali os medianitas entravam ali com ímpeto, tudo aqueles que eles plantavam, trabalhavam, suavam, o suor do rosto ali para plantar, para comer, para vender, comercializar, vinham os medianitas e na hora da colheita eles roubavam tudo. É triste, não é? Gideão, ele malhava o trigo no lugar totalmente impróprio, lugar onde que era para amassar uva, ele estava malhando o trigo, onde que seria na eira, ele estava fazendo algo para proteger aquilo que era dele. O que você tem feito para proteger aquilo que é seu? Você tem lutado para proteger aquilo que te pertence? Ou você tem deixado o inimigo entrar, o inimigo roubar, o inimigo destruir? De repente a sua casa, de repente a sua família, de repente é o seu filho, de repente é a sua filha, de repente é o seu pai ou a sua mãe, de repente é o seu emprego, de repente seja até mesmo a sua saúde. O que é que você está deixando o inimigo entrar e roubar? A Bíblia diz que Satanás veio ensinar para matar e roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundante. E os valentes, os escolhidos se levantam para guerrear, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. O valente não abre a guarda no meio da luta. O valente não recua, ele não sai correndo. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aleluia. Nós vimos aqui que havia o povo de Israel, um exército, e a Bíblia diz que quando eles viram aquela multidão vindo dos filisteus, eles começaram a correr. Diga, eles começaram a correr. A Bíblia diz que ficou só um, Samar. E o pessoal corria e falava: Samar, vamos, corre, Samar, corre, eles vão vir, eles vão te pegar, eles vão te matar. Samar, deixa isso aí para lá, lentilha não vale nada, Samar, corre, Samar, depois a gente planta de novo. Samar, corre, Samar. E Samar: eu não vou correr. Samar tirou a espada e falou: eu vou ficar aqui. Samar, você vai ficar sozinho, você é minoria, irmão. Mas Deus é maioria. Deus, aleluia. Samar: não, eu vou ficar aqui, eu vou defender o que é meu, eu não estou sozinho não, eu estou com o Pai, eu estou com o Filho, eu estou com o Espírito Santo. O inimigo vai ter que correr, ele vai ter que fugir da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Maior é o que está em nós, irmão, do que o que está no mundo. Verdade, Jesus. Nós não temos que fugir do inimigo, mas é o inimigo que tem que fugir de nós. Nós precisamos ficar no meio, assim como ficou Samar, no centro da vontade de Deus, debaixo da potente mão de Deus, na posição a qual Deus nos colocou, para que no tempo exato Ele venha nos exaltar. Se você e eu ficarmos na posição, Deus Ele vai mandar o livramento, Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar a cura, Ele vai mandar a libertação, Ele vai mandar tudo o que eu e você precisamos. Jesus, eu creio, Pai. Aleluia. O nome Samar, origem hebraica. Olha o significado desse nome: de isolamento. Isolamento. Com autoridade: isolamento, Isolamento. desamparo, Desamparo. desamparo, Desamparo. devastação, Devastação. ruína, extrema tristeza e aflição. Esse homem tinha tudo para correr, tinha ou não tinha? Só pelo nome dele já. Meu Deus. Ele fala: agora eu estou entendendo. Era para ele falar assim: eu estou entendendo porque no meu nome, meus filhos teus vindo aí, deixa eu correr. Ele nem levou em conta o nome dele. Eita. Ele falou: opa, esse nome eu não aceito não. Jesus. O Senhor vai me dar um outro nome, porque eu vou lutar e eu vou vencer. O Senhor procura guerreiros, o Senhor procura guerreiras. Tem guerreiros aqui, irmão, tem